Olá, sou a professora Raquel e vou te conduzir pela política de atendimento da criança e do adolescente, um título importantíssimo da Lei Federal 8.069 de 1990, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A política de atendimento da criança e do adolescente, ela tem início no artigo 86 e se desenvolve até o artigo 97. Aqui, os artigos, as disposições do ECA vão definir como se dará a política de atendimento da criança e do adolescente, tá? Então, estamos exatamente na parte especial da Lei Federal 8.069 de 90, na parte especial do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e temos então o título 1 desta parte especial, que vai tratar da política de atendimento. Vamos ao artigo. Artigo 86. A política de atendimento da criança e do adolescente, a política de atendimento que vai definir os direitos da criança e do adolescente, far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, contando, é lógico, com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Então, cuidado com o primeiro artigo, que define a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, porque ele é importante, ele define como se dará essa política de atendimento, através de um conjunto articulado de ações do governo e também de entidades não governamentais e contando com a participação da União, dos estados, do DF e dos municípios. No artigo 87, encontramos as linhas de ação dessa política de atendimento. É muito importante você memorizar o artigo 87, tá? Estas linhas de ações, tá? Essas linhas de ação da política de atendimento, elas caem em prova, são cobradas em concurso e você precisa memorizar. Vamos a elas. Quais são as linhas de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente? Primeiro, políticas sociais básicas. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que garantam a proteção social, a prevenção e a redução da violação de direitos, agravamentos ou reincidências, serviços especiais de prevenção e atendimento médico, psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Serviços de identificação e localização dos pais, do responsável, de crianças, adolescentes desaparecidos, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, políticas e programas destinados a prevenir e abreviar o período de afastamento do convívio social, campanhas de estímulo ao acolhimento de crianças e adolescentes sob a forma de guarda, afastados, né, do convívio social, e também realizar campanhas para estimular a adoção de crianças maiores, a adoção de adolescentes. É tão difícil, né, ter uma família interessada em adotar um adolescente, ou adotar uma criança maior, né? Ou adotar uma criança com problema de saúde, ou mesmo querer adotar um grupo de irmãos, que é algo que o ECA preconiza. Quando temos então 2 irmãos, 3 irmãos disponíveis para adoção, eles precisam ser adotados pela mesma família, tão difícil, né? Isso tudo precisa ser estimulado. Então, uma das linhas de ação são as campanhas de estímulo ao acolhimento, seja pela guarda ou pela adoção. Muito bem, decorou o artigo 87? Vamos a questões de prova.
Defensoria Pública Paraíba. São linhas de ação da política de atendimento à criança e ao adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra A. Retomar práticas referentes à doutrina da situação irregular, protegendo crianças e adolescentes de sua condição de vulnerabilidade social. Certo ou errado? E aí, decorou o artigo 87? É uma linha de ação da política de atendimento da criança e do adolescente? É uma linha de ação? Não. Pelo contrário, estas práticas referentes à doutrina da situação irregular eram práticas adotadas pelo antigo Código de Menores, aquele que foi substituído pela Lei Federal 8.069, ou seja, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes do ECA, a doutrina, que protegia a ideia de proteção do menor de 18 anos era centrada na doutrina da situação irregular. O que isso significa? Que o Código de Menores anterior, ele previa medidas apenas para crianças e adolescentes que já tiveram seus direitos violados, ou seja, crianças e adolescentes que já se encontravam numa situação irregular. Muito diferente do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio com outra ideia, com outra doutrina, a doutrina da proteção integral. O ECA reconheceu a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, prevendo normas de proteção, mas também normas de prevenção. O Estatuto da Criança, ele não se preocupa apenas com aquela criança e adolescente que já teve seu direito violado, que já está numa condição de vulnerabilidade social. O ECA, ele se preocupa com o antes, ele prevê normas de prevenção. Portanto, na atual lei de proteção ao menor de 18 anos, que é a Lei 8.069 de 90, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós encontramos nesta norma o princípio da proteção integral, definindo normas de prevenção e de proteção, muito diferente do Código Antigo, que se centrava na doutrina da situação irregular, protegendo apenas as crianças e adolescentes que já tiveram seus direitos violados. Portanto, a letra A está fora. O ECA não adota práticas da doutrina da situação irregular. O ECA prevê normas de proteção e de prevenção, tá bem? B de bola. Realizar campanha de estímulo ao acompanhamento sob forma de guarda e também adoção de crianças ou adolescentes com deficiência, afastados do convívio familiar. Bem, uma das linhas de ação que nós vimos no artigo 87 prevê, sim, campanhas para estimular a guarda de crianças afastadas do convívio familiar, também a adoção de crianças, de adolescentes com problemas de saúde, adolescentes, já o próprio adolescente, que é tão difícil ver a adoção de um adolescente, crianças maiores, grupos de irmãos, essas adoções mais difíceis, Então, é uma das linhas de ação da política de atendimento da criança e do adolescente é realizar campanhas para estímulo desse tipo de acolhimento, o acolhimento através da guarda e o acolhimento pela adoção. Letra C, gostei da letra B. Letra C, adotar práticas higienistas, cuidando para que crianças e adolescentes não fiquem expostos a riscos, recolhendo-os da situação de rua. Que horrível, Vamos praticar higiene nas ruas, vamos limpar as ruas e varrer as crianças e adolescentes abandonados da rua. Horrível, Ai, descartada a letra C. Odiei. Até a forma que foi escrito, Adotar práticas higienistas,
recolhendo a criança e o adolescente das ruas. Ruim isso. Letra D. Produzir cursos e organizar eventos que indiquem à opinião pública que o sistema de responsabilização do adolescente pela prática de ato infracional se coaduna com a doutrina da indiferença penal. Horrível, né? Não, jamais seria uma política, uma linha de ação da política de atenção, de atendimento ao adolescente, esse tipo de evento, né, onde se quer conscientizar a opinião pública de que o adolescente que pratica ato infracional seria uma doutrina da indiferença penal. Horrível, né? Não tem nenhuma relação como ECA a afirmativa da letra D. Letra E. Estimular o recrudescimento no trato com as famílias que foram incluídas em programas de transferência de renda, mas que não reverteram tal benefício em prol da educação de suas crianças e adolescentes. Então, aqui, estimular o recrudescimento, ou seja, ser mais rigoroso, ser mais exigente no trato com aquelas famílias que receberam uma renda para investir na educação dos filhos, mas que não reverteram tal benefício em prol dos filhos. É uma medida interessante, mas está como uma linha de ação da política de atendimento no artigo 87? Não. Portanto, meu gabarito, letra B de bola. Realizar campanhas, estimulando a guarda de crianças afastadas do convívio familiar, também a adoção, né? Realizar campanhas para estimular a adoção, principalmente daqueles menores que são mais difíceis de serem adotados, né? Crianças já maiores, o próprio adolescente, grupos de irmãos, uma criança, um adolescente com deficiência, com problema de saúde, né? Então, uma das linhas de ação realmente é realizar campanhas estimulando a guarda e a adoção dessas crianças, tá bem? Desse público. Gostei da B de bola? Realmente é uma das linhas de ação, fundamento legal, artigo 87 do ECA. Vamos a mais uma. Instituto Federal Paraná. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, são linhas de ação na política de atendimento. Letra A. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Letra B. A municipalização do atendimento. Será que é uma linha de ação? Não. A criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente é uma linha de ação? Letra D. A manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos conselhos de direitos da criança e do adolescente. Será que é uma linha de ação? Letra E. A integração operacional de órgãos do Judiciário, MP, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. Será que é uma linha de ação? Gabarito letra A. Nós vimos no artigo 87 que uma das linhas de ação é serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. As demais alternativas desta questão, elas se referem ao próximo assunto que vamos encontrar no artigo 88, que são as diretrizes da política de atendimento. Mas a pergunta foi, eu quero uma linha de ação. E as linhas de ação você vai encontrar no artigo 87, meu gabarito é letra A. Letra A, fundamento legal, artigo 87. Mais uma questão para magistratura, juiz do TJ Goiás. A proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente como a proteção, aqui galera, ó, a proteção jurídico-social
por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Está prevista no ECA? Sim. Como? Uma linha de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente? B. Um regime de atendimento da política municipal de atendimento socioeducativo? C. Um serviço supletivo de assistência jurídica a crianças, adolescentes e famílias? D. Diretriz dos serviços de acolhimento institucional? Ou é programa de busca ativa e recepção de denúncias de situação de violação de direitos? E aí, meu gabarito? Letra A. Acabamos de ver no artigo 87 que a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente é uma linha de ação da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente previstas no artigo 87 do Estatuto da Criança. Fechou? Então, é assim que pode cair no teu concurso as linhas de ação da política de atendimento. Temos mais uma aqui, Instituto Federal, cobrou a seguinte questão: o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve normativas, linhas de ação e diretrizes para a política de atendimento destinada ao público infanto-juvenil. Com base na legislação, no que se refere à política de atendimento à criança e adolescente, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Letra A. Essa política de atendimento à criança e adolescente será ofertada por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais? Correto? Vimos isso no artigo 86, que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, com a participação da União, dos estados, do DF e municípios. Artigo 86. Está correta a letra A. Letra B. É linha de ação da política de atendimento o serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos? Correto. O artigo 87 prevê as linhas de ação da política de atendimento e uma delas é definir, então, serviço de identificação, localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Letra C. É uma diretriz, as diretrizes, vamos estudar no artigo 88, não vimos esse artigo ainda, mas vamos lá. É uma diretriz da política de atendimento a integração de órgãos do Poder Judiciário, do MP, da Defensoria, da Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para promover maior rapidez do atendimento inicial a adolescente que comete ato infracional. Correto, é uma diretriz da política de atendimento. Letra D. Segundo a legislação, crianças e adolescentes possuem a garantia de prioridade na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Correto? Segundo o ECA, lá no artigo 3º, 4º, você tem a garantia de prioridade na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Está correta a letra D. Letra E. A destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude será privilegiada. Tudo bem. Desde que tenha intervenção da Promotoria da Infância e da Juventude? Não. Já está previsto em lei a destinação de recursos públicos nas áreas de proteção da infância e juventude. Isso está expresso no artigo 3º, artigo 4º da Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a nossa incorreta é letra E.
gabarito letra E. Fechou? Muito bem, agora partimos para o artigo 88. Vamos trabalhar aqui diretrizes da política de atendimento, mas os detalhes no próximo bloco. Até!